Fala galera, bem-vindos a mais um IDcast, o podcast da Associação Missionária Cristã ID. E hoje estamos aqui para testemunhar e falar um pouco mais sobre a nossa viagem para a Jordânia. E como convidado, já que quem vai falar da viagem é eu, o Gabriel e o Pedro, temos aqui a Sara e a Bia. Gabriel, Pedro, Matheus, Sara e Bia. E hoje a gente vai fazer uma coisa legal, vamos fazer uma coisa mais especial. A gente vai ter meio que um bate-papo delas perguntando pra gente como foi a viagem e nós três respondendo como foi a viagem, contando os testemunhos, contando como que foi as nossas experiências, os perrengues e tudo mais. Os perrengues. Vamos dar ênfase aos perrengues. Então, hoje quem vai comandar o podcast vai ser a Bia e a Sara. A gente só vai estar aqui pra responder as perguntas e contar o nosso testemunho. Estamos nessa missão aí, missão impossível. É isso aí, Mentira, vai ser gente, legal. elas falam pra caramba. Assim, a gente tá bastante curiosa, né, Sara? Isso mesmo, a gente vai responder as perguntas que todo mundo se faz desde que eles Todo voltaram. mundo, todos os seguidores perguntam. É verdade. Isso aí, a gente tá aqui pra vocês verem ó, muitas perguntas que os seguidores mandaram nas redes sociais do nosso blogueiro Gabriel. E no do ID Do também. ID também. Continua. Gente, não, Sara, para de bater na mesa. Primeira pergunta a Bia vai fazer pra gente. Então, antes da gente entrar no assunto Jordânia de fato, nós gostaríamos de saber como que foi esse preparo, como que surgiu essa missão para a Jordânia, né? Como que apareceu esse país, onde poderia ter sido tantos outros, mas por que a Jordânia e como que surgiu isso? Pra quem você tá perguntando? Para vocês. Não, mas pode escolher Quem é alguém. o convidado? Não. Caramba! Não, Gente, estamos aqui Matheus. hoje pra responder as perguntas. Eu Matheus, tô Pedro, falando Gabriel. que você pode escolher alguém, entendeu? Pra começar. Você pode escolher. Ah, Matheus, tá É pra bom. direcionar. Não, escolhe. Então, vai lá, Matheus. Ah, meu Deus. Droga. Eu achei que era porque tu ia responder mesmo. Não, você pode escolher. Acho que fica legal você escolher. Vai, Eu ia Matheus. falar o Não. Gabriel, ia falar o Não, Pedro, que não, passou pô. 3 meses lá. Vai. Mas quem foi? Você? É você. Você também não foi, não? Vai, como que surgiu Como isso? surgiu? Tá, como que surgiu Jordânia? Coração de Deus. Difícil, né? Pensar assim numa Coração pessoa. de Deus, primeira coisa. Coração de Deus. Não, claro, porque olha só, a gente conheceu o pessoal da Jordânia há um tempo atrás já. Tudo começou lá em 2016, Pedro? 2015. 2015. Em 2015, quando a gente foi entregar bíblias para as crianças. Tinha um projeto de levar bíblias para as crianças, é um projeto que a gente tem, e fomos comprar bíblias árabes e levar para as crianças de lá. E a gente conheceu o pastor Homero, que é um missionário de lá. Compraram Bíblias árabes. A Bíblias árabes de lá. Bíblias na infantis língua em deles, árabe. isso. Que legal. A gente tinha esse projeto de entregar Bíblia para as crianças. E a gente conheceu o pastor Homero. E a gente conheceu o trabalho de lá, trabalhamos com os refugiados, trabalhamos em Furreis. Aí também conhecemos, na segunda ida para Jordânia, o Rafael, que também tem um trabalho lá, que ele trabalhava com o Homero. Aí o Rafael, depois disso, Deus direcionou ele para outro canto da Jordânia, porque o pastor Homero fica em Furreis, é uma área que ele trabalha com os refugiados. O Rafael foi chamado para trabalhar com os jordanianos, o Senhor levantou ele para isso, e ele foi para uma outra área. Nisso o Senhor abriu a porta, de modo bem resumido, tá, gente? Tô contando aqui, mas o Senhor abriu uma porta para ele trabalhar com os jordanianos e trabalhar no deserto, no sul da Jordânia. E lá, ele e a Paula, que são os dois missionários, né, que são casados, eles são casados, o Rafael e a Paula. Eles estavam aqui no Brasil, né? Com a Rafael? Não, já estavam estavam na lá Jordânia. já. Eles Eles trabalhavam trabalhavam com a com segunda Homero. ida, isso. Eles trabalhavam com Homero, entendeu? Isso. Legal. Porque nosso começo fomos 3 vezes pra Jordânia. A primeira vez que conhecemos Homero e conhecemos o trabalho, por isso que foi a porta da Jordânia. Por que Jordânia? Porque o Senhor nos direcionou isso lá em 2015. Por que da Jordânia? Aí na segunda vez que a gente foi pra visitar o Homero de novo, pra fazer trabalho com os refugiados, conhecemos o Rafael. Aí conhecendo o Rafael, conhecemos o trabalho dele, vimos a história dele e voltamos e o Senhor direcionou o Rafael a trabalhar com os jordanianos, a trabalhar no deserto. Verdade. E aí, por que a Jordânia de novo? Porque dessa vez o Senhor abriu uma porta pro Rafael para que a gente pudesse trabalhar com ele no deserto. E a Paula e o Rafael viram a oportunidade de estar criando uma escola refúgio, que é o projeto que a gente tem na escola refúgio, no deserto da Jordânia. Por isso que, quando você perguntou, por que Jordânia? Porque o Senhor abriu uma porta no deserto para que a gente pudesse estar construindo uma escola refúgio lá, de modo bem resumido, assim. É Que isso. legal, maravilhoso. E ver como que o Senhor, ele vai apresentando as pessoas certas, Sim, né? exatamente. Eu acredito literalmente que era propósito de Deus que vocês estivessem lá. E algo muito interessante que não foi do dia pra noite, né? Foi em 2016, vocês foram em 2021. Então, desde 2016, vocês estão planejando essa missão que vocês realizaram agora. E como que foi gerar isso? E aí, Pedro? É, mais ou menos, né? Porque quando a gente foi em 2016, a gente tava com Homero. E aí a gente voltou em 2018, entendeu? E aí em 2018 que a gente conheceu o Rafael. Porque o Rafael trabalhava com o Homero no projeto de futebol que eles tinham lá, numa escolinha. Porque o Rafael é treinador, ele é formado pela CBF, entendeu? E aí, tipo assim, isso foi uma porta pra ele, pra Jordânia. E aí o Rafael
O Homero, desculpa, ele trabalha com os refugiados e tal, não sei o quê, tem a escolinha lá dele. E o Rafael trabalhava com o futebol, que era uma Isso. parte do projeto do Homero. E aí a gente foi lá e conheceu esses trabalhos. A gente já conhecia o Homero e a gente não conhecia o Rafael. E aí ele falou, tem um treinador aqui, não sei o quê, não sei o quê. Ele apresentou pra gente e a gente conheceu. E aí nisso a gente virou amigo, não sei o quê. Tanto que depois eles foram lá pra casa também, a gente recebeu ele, não sei o quê, entendeu? Foi assim que aconteceu. Então, tipo assim, não dá pra dizer que também a gente gerou de 2016. Foi mais de 2018 pra frente, entendeu? Porque como o Pedro falou, o Homero, a gente conheceu ele, a gente fez um trabalho com ele, em 2018 também. Mas esse ano foi com o Rafael. Como eu falei, o Rafael, ele foi Então, pra uma no outra caso, localidade. O Homero foi uma porta aberta pro Rafael e o Isso, Rafael foi uma porta aberta pra isso, vocês. exatamente. Isso, porque a gente trabalhou com o Homero também. A gente teve trabalho com eles. É. Uhum. Só que aí Deus separou, tipo assim, o Rafael vai trabalhar no sul e o Homero vai trabalhar em É. Forreis, que eu acho que é norte. É norte? Não, Sul é onde o Rafael trabalha. Então, o E Homero. o Homero trabalha na Jordânia, em Amman, na capital. Então, beleza. Então, ele sabe assim, o Senhor direcionou o Rafael pra lá. Então, a gente continuou trabalhando com ele, só que daí a oportunidade apareceu de trabalhar com o Rafael no deserto. Entendeu? E eu achei muito incrível, porque pra quem não sabe, eles foram pra Jordânia pra inaugurar a escola Refúgio, Isso. e que trabalha com crianças. É. Então, assim, é incrível você ir pra um país. Qual é a religião deles lá? É São muçulmanos. islâmica. Islâmico. É. Então, você ir pra um país Tá certo, muçulmano. islâmico ou muçulmano pra pregar o evangelho pra crianças. Ou seja, você mexendo na estrutura É, da religião do país. sim. Porque se a criança ela conhece o Senhor na infância, né, é muito mais fácil. Então, fala um pouquinho pra gente do refúgio, do que é o refúgio na Jordânia. Vai, Gabriel, quer falar não? O Refúgio é uma escola com base cristã. Então, por exemplo, tinha o início do colégio, né, das aulas, tinha os devocionais para as crianças. E então, a gente, respeitando a religião deles, a gente só trabalhava com Pentateuco. Então, tinha a história da criação, a Arca de Noé, os livros também, as mesmas coisas. Então, a gente acredita que, a partir disso, as crianças possam conhecer a Deus, É, verdadeiramente. sim. Então, vocês já Legal. foram pra Jordânia com o objetivo. Já. E nesse ano agora, como foi a preparação pra vocês irem? Vocês tiveram um tempo de preparação antes disso, certo? A gente descobriu que desde 2018 vocês conhecem o Rafael e a família deles. Mas nesse ano, como foi a preparação quando vocês descobriram? Eu vou pra Jordânia, então tenho que me preparar. No início, a Jordânia ia ser em novembro, né? Isso. Aí depois foi pra outubro. Eu descobri com o Matheus que eu iria em fevereiro ou março, né? A gente foi pro sertão, aí voltei do sertão, o Matheus me convidou. Amazônia. Depois eu fui pra Amazônia, e da é. Amazônia a gente foi pra Jordânia. Esse ano Haja dinheiro, esse ano gente. foi Falando de corrida, hein? preparo, vamos falar sobre dinheiro. Vamos chegar lá. Verdade. meu Deus. Cara, mas preparo, eu acho que cada campo é o campo, sabe? Tipo assim, não tem como... Porque lá não pode, proselitismo é crime, essas paradas. Em então, questão tipo assim, espiritual, psicológica. Então como é que era vocês tudo, foram se mano, preparando? era tudo muito novo, tá ligado? Então, tipo assim, a gente foi... É uma missão transcultural, né? Você se despir daquilo que você entende. Que a gente tá muito porque é outro acostumado mundo, também. é outro mundo. A Europa, tipo, a Europa, os Estados Unidos, esses lugares assim, você pode ser cristão à vontade. Mas, cara, um lugar que você não pode ser cristão, que você não pode ser você, É muito mano, é outra complicado. coisa. Verdade. Tá ligado? E Então, tipo assim, o preparo, não tem como dizer, cara, eu me preparei antes. Mano, eu fui sendo preparado lá dentro, entendeu? É. Na hora. A gente se prepara espiritualmente, a gente ora, a gente tem Claro, isso, mas com certeza. é um baque. Porque, por exemplo, como o Gabriel falou, ele foi pro sertão com a gente, ele foi pra Amazônia, e depois foi pra Jordânia. Só que, tipo, sertão, evangelismo porta em porta. A gente ia de porta em porta, falava na praça de diferente. Jesus, abraçava as pessoas e tudo mais. Sim. Amazônia, com as tribos indígenas e com os ribeirinhos. A gente falava, vocês foram também, a gente falava com Abertamente. eles, Fazia, abertamente. fazia culto, pô. Entendeu? Aí chega na coisa. Jordânia e É um você não baque muito pode grande. ser crente. Entendeu? Você pode ser crente, mas você não pode ter proselitismo, você não pode pregar o evangelho. Então você ir na Jordânia, até a gente conversou isso outro dia, eu ir na Jordânia e ser cristão normal, beleza. Ser um cristão que atua fazendo alguma coisa, aí já é É risco. muito Eu, difícil. eu acho que o preparo tipo assim, né, o que eu quis dizer, o preparo é você ter uma base muito forte. Porque você chegando lá, você não podendo fazer o que você faz aqui no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo, aí você começa a ter um trabalho que, tipo assim, não tá focando muito em Deus, tá ligado? Então você tem que orar muito antes de ir, ler muita Bíblia, se preparar bastante nesse quesito, pra você saber e, tipo assim, cara, eu sei o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Porque Saber às que tem um vezes- propósito maior, né? porque às Além vezes de não você. parece. Às vezes as pessoas olham de fora e falam assim, cara, ele só tá conversando com um árabe, só tá jogando uma bola, tomando um café. Mano, mas aquilo ali tem um propósito final, tá ligado? É porque a muito Jordânia, diferente. o trabalho é muito a longo prazo. Muito, E muito. todas as nossas missões que nós fizemos esse ano era de curto prazo, né? Sim. Pegar e falar de Jesus para as pessoas. Lá não. Lá é um trabalho de formiguinha, né? A gente foi lá para lançar semente. Então é muito diferente. Para mim foi muito desafiador. Muito. verdade. Em todos os sentidos. E falando nisso, né? Eu queria saber, que tem uma pergunta até aqui, inclusive, que é assim.
qual foi a primeira reação de cada um de vocês quando vocês chegaram lá? A primeira reação quando vocês encontraram com as pessoas ou quando chegaram, botaram o pé na Jordânia? Qual Isso foi é legal, Gabriel. Gabriel foi a primeira vez que ele foi. Gente, então... foi minha primeira viagem internacional. International. E, inclusive, eu quase fui preso. Não, Então, conta por quê, conta por quê. Conta por quê primeiro. Vamos lançar as tretas Como aqui pra foi vocês. pisar lá? Eu pisei quase sendo preso. Gente, eu Ele quase já chegou fui quase sendo escoltado para o do Brasil no primeiro dia, inclusive. É sobre isso. Olha, eu só queria dizer que tinha foto do Gabriel, tá? Estampado no aeroporto. É isso. Tava assim, ó, procura-se. Inclusive, eu não falei isso no meu Instagram. Minha mãe não sabe. Mãe, Então, descobri olha agora. aí, Dona Gente, Miriam tá aí, ó. exclusivo, em primeira mão. Fique até o final, vale a pena. Vídeo. Então, a gente... Vai, João Kleber. foram quase um dia inteiro de viagem, né? Acho que foi um dia inteiro de viagem. Cara, Eu Mas não a tava, escala, né? é Eu muito já tinha cansativo. chegado. Eu queria saber esse perrengue até chegar na Jordânia. Tá, vamos lá. Aí você conta o perrengue, como que foi, porque assim, é um voo longo. É um voo longo. Muito Como que longo. Foi, depois nós queremos saber que você passou Então, no por início eu só viajava pra São Paulo, 1 hora de voo. Depois eu fui pro Sertão, 4. Depois Amazônia, 5. Agora a Jordânia, 24 horas. Mas assim, é muito diferente. A gente viajou pra São Paulo. Todos os trâmites pra gente poder fazer o embarque internacional é muito diferente também. Chato. Aí acaba sendo muito cansativo, por conta do Covid, mais cansativo ainda. Jamais. Aí a gente foi pra Istambul, acho que foram 15 horas de viagem. Eu comi muito dentro do avião. Tudo que era de graça eu comia. É isso aí, tem que aproveitar mesmo. 15 horas de voo. Eu comi tudo que eu Chegava podia no comer. avião, gift. Roubava lanche Gift. do Matheus. O Matheus tava enjoado de comer lanche. Eu comi o dele, inclusive. Deram necessaire. Eu peguei pra minha mãe, pra minha avó, pra minha mãe, pra minha irmã. Olha que interessante. É isso, Na hora de ir né? embora, os bancos vazios, cheios de necessidade que a galera deixou. O Gabriel foi catando. Não. E Que tinha... era de graça. Olha... Não, mas olha só, lá no Gente, avião... eu trouxe manta. Lá no avião tem um cobertor, tá? Que eles dão, porque é frio. O Gabriel queria levar pra fora do avião, não podia. Eu trouxe manta pra casa, pra guardar de Você recordação. roubou do avião? Não roubei. A Claro que banda podia. com a... Ele a banda pediu. com Pra a gente logo ele da- pediu. dentro do Ah, tá. avião. Então A eu banda não com a usei. logo da Aí eu companhia trouxe. Que- A banda com a logo da companhia aérea. Trouxe de Turkish presente. Airlines, ai que lindo. Gente, foi muito emocionante. Foi Enfim, mesmo, não, eu quero só rapidinho. Foi emocionante mesmo pro Gabriel, porque a gente foi numa cafeteria uma vez. Cara, coisa simples, tá ligado? Aí ele foi lá, ele comprou um café, falou assim: caraca, vou levar isso aqui pra minha avó. Gente, era, falei, era, coitado era da um avó copo dele. de isopor. Cara, mas é um Exatamente. copo plástico, Não. mano. É um Gente, copo tudo Não era era nem emocionante plástico, era pra de mim. papelão. Papelão, Gente, tá ligado? Eles estão falando isso porque já viajaram 10 vezes pro mundo. A primeira viagem internacional do menino e pra pregar. Não, a gente respeita, a gente lindo, né? respeita. Gente, mas abrindo um parênteses, eu tinha uma viagem internacional em família em 2020 pra gente poder viajar em 2021. Aí deu tudo errado. E eu tinha conversado com a Flávia antes, inclusive. Falei, Flávia, eu não queria que a minha primeira viagem internacional fosse a passeio. Eu queria que fosse de missões, porque seria muito intencional pra mim e teria um significado muito, muito grande. Pô, minha primeira viagem. Deus ouviu. Nada contra as pessoas que viajam internacionalmente de férias. Fala. Mas pra mim seria muito significativo. Ou seja, todo mundo que tava programado pra ir viajar com o Gabriel a passeio não foi porque o irmão orou. Exatamente, gente. Exatamente. Safado. Todo mundo. Pior que foi Pra mesmo. Cancún, Pra Aruba. pra Aruba. Olha, Gente. Gente, Sei nem A onde é viagem isso. deu errado, Por causa da desmarcaram. E graças a Deus, minha primeira viagem foi a missão. Gente, Olha, o Gabriel. quem tava nessa viagem pra Aruba com o Gabriel. Libera perdão. comece A liberar perdão. Ih. vai orando aí. é Olha, verdade. a oração isso, do gente. Gabriel tem poder, tá? Eles iam fazer um negócio depois. Tinha um negócio marcado lá pra Istambul, só que não deu certo, né? Porque o Gabriel orou porque não tinha dinheiro. E aí Deus cortou a parte Não, de mas Istambul. vamos chegar lá. Deixa ele falar só quando ele pisou, que ele nem Ah, começou é. ainda. Ele Nem pisou na terminei. Jordânia. Aí eu pisei na Jordânia. A gente passou pela Polícia Federal. Aí tinha que falar inglês, a gente não sabia falar inglês. A gente enrolava no inglês. Orando pra gente não passar sufoco, né? Porque a gente se dividiu. Nós fomos em 9. Chegando lá, a gente se dividiu, tipo, 2, trio, pra poder passar pela Polícia Federal, né? É, a polícia deles lá é Pela o imigração. alfândega, é uma imigração, isso. Aí eles faziam perguntas, pra onde vocês estão indo? Só que era tipo. Acho que eu fui com mais 2 pessoas que não sabiam nada de inglês, eu sabia mais ou menos. Então vocês já Meu viram, né? Deus. Então, vamos lá, vocês foram, mas vocês tinham um lugar que vocês já estavam no hotel. Não, A vocês gente tinham ficou uma na base. base, a gente Mas deu tudo pra rapidinho, eles. voltando pro aeroporto. Aí, nós levamos quantas malas? Ah, foram 20 20 malas. 20 isso. malas. Aí a gente desceu, passou por todos esses trâmites, a gente desceu, fomos lá pra pegar a mala pra poder ir embora.
Gente, aí sumiram 2 malas. É, 2 malas foram extraviadas. Gente, foi... Não, uma foi devolvida. a outra não. depois. Conseguimos? Uma só. Sim, Ah, mas foi um beleza. embaraço tão grande nesse início, porque as malas demoravam muito. Aí a gente tava com as mulheres, né? A gente começou a botar as malas das mulheres e começando a pedir pra elas irem na frente. Aí ficou eu, o Matheus e o pai dele, esperando a mala sumida. Nada da mala aparecer. Aí depois de a gente ter ficado muito tempo, acho que era 2 ou 3 horas da manhã. Meu Deus. Depois de um dia inteiro de viagem, de 24 horas de viagem. Aí minha mente já não tava nem funcionando direito. Aí a gente passou pela última etapa pra poder sair do aeroporto. É o raio-x. Nessa última etapa era o raio-x. Bota todas as malas. De onde vocês são? De onde vocês estão vindo? Brasil. O cara mandou a gente parar mala por mala. A gente abriu e tal, ele viu algumas coisas assim e fechou. Tinha uns doces, ele viu os Nisso, doces. a gente passando pela esteira, tinha uma mala lá no final da esteira. Que no final das contas eu nem percebi. Levei essa mala. Não era minha. Era pra eu ter ido embora com Meu 3 Deus. malas. Eu fui embora com 4 malas. É gift. Meu Eu pensei que era presente. Gente! Você tem uma besteira na É verdade. Exatamente. Aí a gente foi pra casa. A gente foi pra base, né? A gente conheceu a base, tal. Eu acho que foi depois de 2 dias. Dois? descobriu- Foi uma semana. É, quase 2 semanas depois. Mano, que vocês descobriram que a mala... Ligaram pra gente, né? Querendo saber se a gente tinha mala ou não. E que era pra gente tirar foto dos tickets da mala pra provar que as malas eram nossas. Então a gente, nossa, o inimigo tá furioso. Eu tentando renovar meu O visto. inimigo tá furioso. Não, olha só. Mas nessa hora... Não, mas olha só, eu tentando renovar o visto pra ficar mais um mês e esse aqui roubando mala. Aí, Vê se pode, o andando inimigo junto tá ainda. furioso, vamos orar, a gente pediu oração, a gente não pegou mala de ninguém. E, inclusive, a mala tava no corredor da guest que a gente tava. E ninguém nem tinha um pra mala. É, nem vi. Eu passei pela Meu mala, nem Deus. vi a mala. Gente, aí depois, né, que a gente foi, descobriu, a gente foi e olhou a mala. Gente, quem é essa mala? A nossa sorte é que a mala tava lacrada. Ainda bem. Aí o pastor Fred foi, ligou pra lá, falou que a gente tava com a mala e tal. A gente foi subir o deserto pra ir pro refúgio. O Fred foi com o João pro aeroporto. A minha sorte é que o dono da mala começou a não fazer tanta questão, porque a mala tava lacrada e viu que a gente não pegou nada. Porque a polícia de lá queria que eu fosse pro aeroporto, porque mostraram meu rosto pro Fred. É, Meu tava gravado Deus. o rosto Aí do o Gabriel. cara... pegando a mala. Aí o cara, não, a mala tá aqui lacrada, tudo bem, tal. Porque o cara queria, eu ia ter que sair do deserto, 3 horas de viagem, 5. Pra poder ir pro aeroporto. pra chegar no aeroporto. Olha a confusão que Não, mas o cara era o inglês, tranquilo. Ele... Uma telinha. Gente, graças Várias a imagens Deus. quadriculadas assim, E era duas eu em cima, lá. duas embaixo. Gabriel. Aí tinha lá uma foto do Gabriel pegando a mala, outra ele Outra indo foto embora. dele levando. Sabe qual é o pior? A gente, no dia que pegaram a mala, né? Depois que a gente viu que a mala foi pega ali, a gente, quem pegou essa mala? Pelo amor de Deus! A gente chegou com 3 malas, como é que a gente vai embora com 4? Eu, inclusive, falando, quem pegou essa mala? Eu vou dar Quem um é o soco Jonas? aqui. Gente, Quem foi era eu. safado. Mas isso é muito sério. Se tem drogas, É, É verdade. O Gabriel não tava aqui hoje pra contar a história. eu nem ia estar. E não, meu maior medo é de eu ser exportado pro Brasil, né? Nem fiz a missão. Nem fez Nunca a mais ia missão. voltar pra Jordânia. Sim. Esse foi um perrengue que a gente passou aí bem mas grande. Gente, meu Mas tem que Deus. pensar assim, né? Deus tirou. E algum de Bendito vocês seja. dois tem alguma experiência de quando chegou lá? Pedro chegou antes, A gente olhou e né, falou assim, sozinho. oba, tô aqui de Mateus- novo. o Pedro chegou já falando assim, olha, eles Brasil me revistaram, pegaram meu passaporte, ficaram 1 hora com meu passaporte. Já botando botou medo mó em todo terror. mundo que ia depois. É porque, cara, o que acontece? Lá na Jordânia recebe muito brasileiro. E aí os brasileiros, né, meio sem noção, não que todos sejam, né, mas tem alguns que são. Leva, tipo assim, mano, leva tapioca, leva farinha de mandioca. Aí não dá, eles acham E que aí é os caras acham que é droga. cocaína, Acha mano. que é cocaína. Os caras acham que é cocaína. E aí o maluco não sabe falar inglês igual o Gabriel. Aí fica lá, botando na Você é a boca. pioca. Aí o policial, não, irmão, tá maluco, não sei o quê. Aí o cara... Bota a gengiva. Tô... E aí, Inclusive, mano, a gente levou farofa pro Pedro. os caras não gostam, tipo assim, gostam, mas tipo assim, já ficam, né, com o pé atrás. É, porque eles não conhecem tapioca, essas paradas. Assim, só pra gente entender, né? Vocês foram pra Jordânia a gente tá em... A gente tá em novembro. Não, a gente tá A em gente foi em Sete- outubro, a gente foi É, dia a 11 gente de tá em outubro. novembro já. O Pedro foi antes. Setembro, foi em setembro. Foi em outubro, nossa, sozinho no sozinho. Brasil. E como que foi? Por mais assim que vocês já tenham ido, mas como que foi, assim, você sabia Ter ido que você sozinho estava dessa indo vez. sozinho pra Jordânia, porque antes você tinha ido com a sua família, e até então era essa ponte, né, pra conhecer e se familiarizar. Mas como que foi quando você chegou na Jordânia sozinho pra aguardar o pessoal, sabe? Ele foi João Então, Batista, eu tô abrindo aqui caminho. agora, de fato, É, foi mesmo. já tinha um objetivo, Sim. que era a escola ser implantada. O que você sentiu, assim, quando você chegou lá, cara? Eu tô Felicidade. Ah, cara, foi muito bom, mano. É bom, né? É sempre bom. Pô, cheguei lá, roubaram meu passaporte. Ficou 1 hora sem... Pô,
A gente Conta aí. tá 3, Ui. perdeu quantas vezes o voo? Foi. Não, conseguiu- na- você não São conseguiu, Paulo. São Paulo perdeu. Pegar o voo Ah, pra- foi, verdade. Começou aí o O embaraço. inimigo estava furioso. Como o Gabriel diz, cara, eu cheguei lá, mano. Tipo assim, meu voo era de madrugada, né? Meia-noite e pouco, assim, 1 da manhã. Aí eu cheguei no aeroporto 10 horas. Meu Tipo, Deus. 11 horas, né? E aí eu cheguei lá, aí eu falei, oxe, o bagulho lá da Turkish tava vazio, né? Falei, oxe, mano, será que eu perdi o voo, não sei o quê? Falei, será que não abriu o check-in ainda? Aí o cara chegou assim, mano, a Turkish já foi, mano, o voo foi antecipado. Só que eu não tinha sido notificado, tá ligado? E aí esse foi o primeiro dia. E aí, beleza. Aí eu fui lá, não sei o quê, mandaram o meu voo pro dia seguinte. Isso foi numa sexta. Aí meu voo foi pro sábado. Aí no sábado, eu voltei lá de novo no aeroporto. Aí quando eu voltei lá, eles regularam meu teste de Covid, tá ligado? Porque tava expirado. Tinha dado 4 dias já. E aí eu tive que pagar outro teste de Covid. Gastei uns 500 pau de teste de Covid. Aí eu tive que fazer outro. Aí o teste não saiu a tempo no sábado. Aí eu tive que remarcar pro domingo. Nossa, ou seja, é uma luta pra você Foi, é. pegar E um a avião. igreja orando. É. Se eu não tivesse certeza do propósito de Deus. Já teria na viagem, desistido. Já é de sinal de Deus. sinal de Deus. Ah, não vou. Isso é muito sério, a gente tem que É, tomar muito é cuidado verdade. com isso. Verdade. Às vezes as coisas não estão dando certo, às vezes são coisas naturais. E aí a gente Sim, precisa ter acontece. esse discernimento, Aí né? você tem que ter o discernimento. Se Sim. eu já desistir, não, pronto, acabou. Não Ah, vou. isso é um sinal Deus de não quer mais que eu vá. É. Acontece. E o segundo grupo, quando vocês chegaram lá? Conta aí, porque eu já contei minha tragédia. Ah, foi tranquilo. A gente. Tirando isso, foi tranquilo. É, porque a gente tá acostumado, né? Passar esse perrengue todo. A gente sabe que essa alfândega é meio chata, essa galera é bem rígida, né? Pega pesado. A parte das malas também é bem cansativa, porque Caraca, era muita muito... mala Agora com o pra Covid, poder... então, é muito Eu chato. só fui com Despachar. 2, né? Graças a Deus, só fui com 2. 20 malas, a gente passou um sufoco bem grande. Aproveitar e perguntar pra vocês. Rapidinho, só dizer que eu passei perrengue, tá? Porque, mano, eu não cozinho bem, não. Aprendi a cozinhar lá, né? Era isso que eu ia perguntar, inclusive. Ai, caraca, mano, eu vivi a Como base de foi pão com mortadela. A alimentação de vocês Gente, lá, o só que vocês Jesus na comeram? alimentação da Jordânia. Muito bom. Não tô brincando, pra falar a verdade. Gente, eu voltei com intoxicação alimentar, infecção intestinal, infecção urinária. Falta de oração. A galera fica vendo só foto nas redes sociais falando, Ah, que bonito! Ninguém Em sabe. cima do Ele camelo tá em no pedra, deserto. cagando. comendo lá na parada no restaurante. Ninguém sabe, É. gente. Nossa, missão assim é fácil. Não, mas vamos explicar, né? Quem olha assim é vacilo. Mas, por exemplo, tudo que a gente comeu com o Rafael, tudo que eles ofereceram pra gente, e a própria pessoal da comunidade do deserto, era bom. Delicioso. Era de qualidade. Gente, Era. é É maravilhoso. É É porque porque ele fala vocês assim, parece que que não é estavam horroroso. acostumados com a Isso, comida. é o tempero, Não, é muito no frango. meu caso, eu acho que, tipo assim, eu como de tudo, eu nunca passei mal. Eu amo comer. Pra mim, comida não é problema. Esse foi o problema. Então, eu fiquei, tipo, 20 dias lá. Eu acho que no 21º dia, meu intestino falou assim, chega, não tô aguentando mais. Porque a comida de lá é muito temperada. É Eles só comem muito frango temperada. e pão. Então, ou era frango galeto, ou era frango frito, batata frita com molho de alho. Molho de alho Lá eles direto, não tem direto. arroz e feijão. Não Não tem. tem Não, arroz tem, vamos ali feijão comer um não. arroz e feijão com um bife, com batata frita ou um alface no tomate, por exemplo. Não tem. Então, a gente comia, no meu ponto de vista, parecia que eu só tava comendo um lanche. Eu não tava comendo uma comida sólida, um arroz e feijão. Mas a base deles é meio lanche mesmo. É pão, é frango. E pra eles literalmente é E isso. vocês comida. comiam com a mão? Com a mão. Sim. Em alguns Direto. momentos. Shawarma sim. também. Shawarma é um prato deles que mistura pão, Adoro frango shawarma. e... Meu Nossa, sonho é saudade, experimentar. alho. saudade, É, saudade. meu sonho é experimentar, É sério. muito bom. É viu? muito Tem bom. muita vontade. Mas, tipo assim, como a gente falou, né? A gente passou mal, a gente voltou enjoado porque... A tempero é forte, as comidas são deliciosas. Primeira Cara, semana a gente se a batata esbaldou. frita. Segunda semana tava... E a batata frita deles, parece que eles pegam um Tudo sazão e jogam Nutella, um sazão entendeu? em cima. Tudo E Nutella. dá Eu pra fiquei gente lá, comer. nunca passei mal. Uma curiosidade que eu tenho é muito grande, que os seguidores também mandaram, é a questão do idioma. Ih, tem muito pra Doideira. falar. Inglês, espanhol aqui no Brasil, nós estamos familiarizados. Ainda que a pessoa não sabe, nós escutamos o árabe. Sim. Gente, é o muito árabe, difícil. olha, o árabe A é escrita. muito parecido com o espanhol. Não, tô brincando. Massalã. Tem um bom massalã? dia. Tem um bom dia. Que, Que Sabarro firrala. Rei. Que rala, que sabarro rei. Esse impacto, cara, de um Afuã. idioma completamente diferente. E a comunicação? Foi muito complicado, porque, por exemplo, eles falam árabe. Alguns falam inglês, que não é muito bem. Não são todos que falam inglês, tá? É. Não são todos. Mas eu, por exemplo, que não sei falar inglês e muito menos árabe, Eu só falei Neymar. eu só falei Neymar. Mas, tipo assim, no meu caso, eu aprendi por osmose, entendeu? Eu sabia falar oi, tudo bem, bom dia, como vai. Isso a gente ficou sabia aprendendo a falar. Sabia botar gasolina no carro e pedir comida.
É, porque lá é muito difícil. Por exemplo, lá eles não falam inglês. Nem na cidade grande, nem no centro de Amman. Então, por exemplo, você não tem nem como se comunicar direito. São poucos. Você vai num centro poucos. comercial, eu fui comprar chip de internet lá. O cara não falava inglês, a gente tava na cidade. E ele não falava inglês. Foi dificuldade, era inglês básico. Chip, internet, sei lá, tá ligado? Tipo, ok, hello. Eu, Gabriel, Neymar. Sabe? Aí, tipo, é difícil. Então, imagina na comunidade lá no deserto. Era pior ainda, entendeu? Então, se tivesse inglês, pelo menos... Mas o que a gente fazia era mas é- mímica. Tudo em árabe. E não é o parágrafo ocidental. É tudo dele, aqueles riscos assim. Você não mas isso é é- desenho. Você se acostuma, entendeu? Depois de um tempo lá, Mas eu entendi o que eles estavam falando, sem falar árabe, porque convivência, né? A gente entende, mas de primeiro assim é difícil Mas o mesmo. bom é que eles eram muito receptivos, comunicativos. Muito. Então a gente dava um jeito pra tudo. É. E tudo a gente fazia mímica, se não soubesse falar. A gente E eles inventava gostam. Legal, isso é algumas bom. Eles coisas. gostam, uma vez eu entrei numa loja... Então foi muito tranquilo, assim, tentar se socializar com eles e conversarem com eles. Por mais que a gente sabia que, tipo, não tava sendo 100% aquilo que ele tava falando, nem que a gente tava falando. Mas a gente se virava muito bem. Aí eles gostavam muito. Uma vez eu entrei numa loja e aí o cara falou assim, brasileiro? Eu falei assim, eu falei assim, então você tem desconto. Eu nem falei nada. O cara só gostou de mim, o cara brasileiro, me deu desconto. Gente, falando em desconto, eu pedia desconto em tudo quanto é lugar que eu ia. O Gabriel chorava toda Todo hora. lugar que eu ia, ficava desconto. Dizem que os árabes gostam de E eu ficava gift. Eles Adoro, gostam, eles gostam. adoro. Gente, só Jesus na vida deles. Você quer comprar um chaveiro, eles falam assim, 5 dinar. Aí você fala, 5? No, expensive. Aí, discount. Eu ficava assim, desconto. Era um misto de discount, Neymar discount. Aí eu falava assim, I'm from Brazil, discount. Aí, 3. Aí, no, 2. Aí eu pegava logo 2 dinar, botava assim na mesa e falava assim, only 2. Assim, Cara, não. essa- Gente, Aí que se negociava muito. Mas eu chorava eles muito. gostam. Teve uma vez que a gente tava lá e aí, tipo, eu queria comprar lama, né, do negócio lá do Mar Morto com o Gabriel e o Matheus. E aí, o cara ficou de cara feia. Beleza, a gente foi embora. E a gente deu a volta e passou por ele. Quando a gente passou de volta, tipo assim, depois de meia hora, o cara falou assim, não, beleza, eu faço o preço que você queria. Eu falei, não, agora eu quero mais baixo ainda também. Nem eles um são pouco muito assim. abusado. Não, ele queria baixar, mas o chefe não deixou. Eles são Mas mais os caras trâmites, gostam, eu eles lembro. gostam, né? Eles gostam de uns trâmites. E na escola, como é que funcionava? A questão do idioma. Choveu pergunta. No Como refúgio, né? funcionava As pessoas, a comunicação as pessoas da escola? sempre perguntavam no nosso Instagram como tá sendo pra vocês se comunicarem. Sim. Então, Foi a maior dificuldade É. que vocês enfrentaram. A língua. aí tinha os tradutores, né? O João, nosso tradutor que veio do Brasil, tão jovem. Salve, João, salve. E, João? João 19 fazia, as anos. professoras de português, João traduzia pro inglês. É. Aí tinha uma tradutora lá que fazia do inglês pro árabe. Então, mas deixa eu explicar pra vocês como que funcionou, né? Que a galera, a gente fala assim, porque a gente viveu lá e às vezes Parece não que é direito. muito comum, é. É, porque, por exemplo, a gente quando foi lá, a gente separou o dia de treinamento e dia de vivência. Vivência depois do treinamento, pra ver como que funciona. Então foram, tipo assim, 20 mulheres lá pra aprenderem, pra ter treinamento, e das 20 selecionar as professoras e auxiliares. Então foi tipo um processo de seleção. Foram 20. Aham. Mas antes de vocês chegarem, o Pedro chegou antes. Sim. E aí fez toda a reforma É, da o escola. Pedro foi a parte mais Isso. estrutural. Pra galera entender, porque assim, o segundo grupo, eles já chegaram pra aplicar Pra o treino. trabalhar Tudo pronto. em si mesmo. É. Mas Isso. antes disso, teve uma galera Pedro que ficava indo pro estava- Quem deserto. vê cara não vê corre, hein? Então fala, Pedro, fala como que foi fala antes. essa parte, Importante Pedro. pra galera Contextualizar. É, Isso. se situar. Fala como foi antes. Foi difícil, gente. Porque tinha que estar carro, entendeu? 5 horas de viagem, 2 horas e meia de ida e 2 horas e meia de volta. Então, você tava na capital, aí você É. dirigia 2 horas e meia até essa Até a comunidade. pequena. Isso. E aí vocês faziam o quê? Trabalhavam O dia reforma inteiro. do espaço. A gente, tipo, quebrava a parede, aí rebocava com massa corrida, pintava, não sei o que, trocava ventilador, arrumava fiação, Eu essas acho coisas. isso muito importante, porque ser missionário, muitas vezes, não é você ir pra um lugar e só achar que vai andar pregando o evangelho. Não, É. Colocar a jamais. mão na massa. Então, não pode ter frescurinha. Sim. Uma Não coisa tem que como. a Isabel, né, que foi com a gente, a líder lá da APC, ela sempre fala pra gente, a gente nunca vai ser inútil no trabalho missionário. Exatamente. Nunca vai ser. Sempre vai ter alguma coisa pra você fazer. A mão de Ah, obra mas eu não sempre sou vai precisar. formada em nada. Você vai ter alguma coisa pra fazer lá. Mas tem que ser. Porque o missionário é muito volátil, cara. O missionário é muito volátil. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tipo assim, em questão de obra, eu aprendi na missão. Então, tipo assim, eu aprendi em Curitiba, aí eu aprendi na África e aprendi na Jordânia. Mexi com obra pra caraca lá. E aí Legal. vocês fizeram toda essa reforma do espaço É. pra poder receber a escola. Em quanto tempo, mais ou menos? Porque a galera já tava se preparando pra ir. Você foi Levou. rápido, né? Foi, porque a gente correu, né? Porque tinha muita coisa. Então, tipo, aí eu dormi lá, inclusive. A gente teve que dormir lá uma semana pra poder adiantar as coisas, porque
cara, era corrido, tá ligado? Era muita coisa, porque faltava tinta, faltava massa. E aí, pra comprar essas coisas, a gente tirava um dia inteiro pra poder comprar. No centro. E aí, tipo, é caro, é longe, tá ligado? E aí, mano, a gente foi lá, levou material, não sei o quê. Aí ficamos uma semana lá, de segunda a sexta. Sexta pra eles, inclusive, é tipo o nosso sábado. E aí a gente tava lá, não sei o quê. Então, tipo assim, mano, foi da hora. A gente dormiu lá, fizemos o reboco das paredes, pintamos, mano, mexemos com fiação elétrica. Fizemos tudo lá, tudo. Legal. Preparou tudo pra gente chegar. Aí depois Foi. que ele preparou tudo, aí entra no A gente- material pra é. farmácia. Isso. Inclusive, a mulher lá, lá tem viúva, né, que trabalham, lá tem uma padaria, inclusive. Elas trabalham lá. Elas fazem a padaria na escola. Na escola. Tem o Então, espaço da escola, E tem uma padaria aí, do lado. aí no... Tipo no quintal. Tipo no quintal, que é muito grande o quintal lá. E aí, tipo assim, Tem essa padaria. elas são viúvas, né? Então elas não têm emprego nem nada. Sustento. E aí, tipo, elas fazem pão e pizza e vendem, tá ligado? Muito Legal. bom, pão. E aí eu muito dormi bom. lá, eu acordava Pão, com... pizza é uma delícia, gente. Cheirinho de pão. Eu dormi lá e todo dia Isaac. eu acordava com café pronto. Elas faziam pra mim, eu nem pedi. Eu dormia lá, aí eu acordava com café na mão e um pão e uma pizza. Que legal, que legal. A mulher, assim, recebeu muito bem a gente. Aí a gente, então, fez o treinamento. Nisso, as 20 mulheres estavam lá. Aí, As mulheres da comunidade. da comunidade. Todas muçulmanas. Isso, uma curiosidade é essa. É uma comunidade Grande, gigante. E lá são todas muçulmanas. Mesmo que a escola refúgio seja uma escola cristã, com base cristã, lá a gente tem que respeitar a religião deles. Então, eles são muçulmanos e as professoras também são muçulmanas. Proselitismo Então é crime. foi assim, exatamente. A gente passou uma semana fazendo só treinamento com elas. Então foi essa parte muito difícil, porque tinham duas dificuldades. Além do idioma, os únicos tradutores eram homens. E a religião deles não permite homem estar perto de mulher sem estar desacompanhado do marido. Nossa. Então foi... Então tinham Uma 20 peleja. mulheres lá, sozinhas, sem os um maridos, e o Pedro e o João traduzindo. Não pode. Não pode. Um homem não Podia pode. ter me levado. Um homem não pode tocar. Não é? Ninguém... Convite tá aí, meu Ninguém filho. chamou. ó. É vacilo. Um homem não pode Gente, tocar numa mulher. abrindo um outro parênteses aqui muito importante. Estude inglês, porque precisa muito no campo. A gente Isso. viu como é necessário. Um homem não pode tocar numa mulher lá, é proibido. E aí, essa tradução era uma coisa meio doida, né? Porque 3 tradutores. Então, mas daí o que acontecia? Deus deu graça pra gente que tinham duas professoras lá que falavam inglês. Uma falava muito bem, a outra falava bem, mas, entendeu? Aquele negócio. Ela tinha dificuldade pra ouvir, então ela ouvia um pouco, depois falava, a outra era mais dinâmica. Mas tinham duas, então era um pouco mais rápido, mas não tanto. Por quê? Era português, uma professora falava, aí o João falava do inglês, e depois ela falava pro árabe. Era longe. E aí elas aceitaram bem que o João ficasse lá. É, porque era necessidade. Então o que elas faziam? A gente respeitava elas, a gente não ficava tão próximo. Sempre, tipo assim, só tinha um homem na sala, era sempre tradutor. Quando a gente fosse tirar foto, Gravar vídeo, pegava e isso saía. era só. Então Tinha só que tomar entrava um de muito- cada tinha que vez. tomar muito cuidado. Como o refúgio é muito fechado, uma cuidado. escola fechada, quando fosse gravar vídeo e foto, tinha que revezar. Gabriel entrou, eu não entro. É. O Gabriel saiu, eu vou. Inclusive, não teve tanto problema porque a gente tava dentro da escola. Isso. Então, eu acho que isso jamais poderia acontecer lá fora, Isso na é rua. importante falar jamais. isso. Por quê? Porque a escola tem um murão. É uma escola que tem um murão. E eles, dentro do muro, tipo assim, aqui vocês podem ir um pouquinho mais à vontade. Sim. Mas tanto que sente isso pro terraço, por exemplo, a comunidade visse a gente lá de cima, tinha que ter alguns métodos pra seguir, não podia fazer algumas coisas. Mulher E tampada. eu acho que foi bem trabalhoso, né, gente? Ouvindo vocês assim falando. É muito trabalhoso. A gente imaginando, você imagina, e você não pode perder a calma, não perder a paciência. E É. aí você fala em português, uma pessoa traduz em inglês, a outra escuta. E só Jesus pra ajudar e dar graça, né? Demora muito. Algo que talvez você levaria ali meia hora, você vai levar 2 fazendo. É, porque, por exemplo, se uma professora falasse inglês, ela já falaria em inglês e Poderia traduzir. do árabe Ah, só o falaria o problema nem é inglês, o problema é a linguagem. árabe, É é uma o linguagem árabe. técnica, tá ligado? É, o problema E é mais aí, técnico. mano, como é que eu vou- achava tipo muito assim, difícil. Tinha que saber coisas é, específicas no O inglês. problema nem é traduzir, mano. Porque, tipo assim, inglês, a gente fala no nosso dia a dia, mas, tipo assim, Uhum. é muito específico. Não, a gente é missionário, A né, gente querido? e É eles, missionário, né? Sim, Missionário. exatamente. Então, tipo assim, o problema não foi a tradução, o problema foi, mano, como é que eu vou falar, tipo assim, palavra específica, tipo, por exemplo, Tinta guache, por exemplo. Eles É. nem tem tinta guache lá. tinta guache, tipo Aí eu vou assim, traduzir tinta guache pro inglês pra ela pro árabe. Só que no árabe você nem se Tu que é tem tinta professora, guache em árabe. tipo assim, dá um exemplo de alguma coisa na classe, um dia a dia, assim, corriqueiro. É... Apagador. Chamadinha. Chamada, cara, como é que tu fala chamadinha, tá ligado? Tá chamadinha ligado? é- É, tipo, muita coisa Entendeu? difícil. É difícil. Eu achava muito difícil. Agora o Gabriel tocou em algo aqui que eu queria saber, a questão da vestimenta. Isso. Roupa. Então, por exemplo, de início, quando a gente chegou na escola, né, tinha as mulheres lá, pra gente foi um baque muito grande. Porque na cidade, em Amman, as mulheres ficam mais com o rosto descoberto, né? Eles usam Hijab. o hijab na cabeça, né, elas, todas cobertas, mas assim, geralmente a gente vê bastante o rosto. Quando a gente chegou lá no refúgio, Mas o cabelo
Não pode aparecer. Não pode, né? Não. Nem a mãe. Na mão. Não, tipo assim, elas usavam hijab, algumas não usavam. A mãe é mais a mãe política, é, é, muito livre. A gente já vê mais de tudo, mas lá no refúgio não. Parecia ser uma parada mais restrita, mais fechada, uma galera mais séria. É uma pessoa mais devota, entendeu? É, Isso. então, tipo, para mim foi um baque maior. Porque quando eu tipo assim, eu já vi série, né, com o pessoal muçulmano e tal. Quando eu cheguei lá e vi aquelas mulheres só com aquele olhinho parecendo, eu tomei um susto de início. Imagina. Então, assim, de início, pra gente trabalhar, né, gravar os vídeos, tirar as fotos e tal. Dá um receio. Teve um receio delas e da gente. A gente É sentia que elas estavam desconfortável, né? É desconfortáveis. muito ruim. Só que com o passar do tempo, a gente foi percebendo que elas estavam. A gente tinha mais afinidade, por mais que a gente não conversasse com elas, mas eu acredito que a gente respeitou muito eles. Inclusive, no final, eles agradeceram porque a gente respeitou muito eles. Foi. Então, eu acho que isso não foi um empecilho. Eu acho que elas viram que a gente começou a respeitar. Então, elas começaram a ver que, tipo assim, Dá liberdade é, por vocês respeitarem. eles podem gravar, tirar foto e tal, que não vai ter problema nenhum. E é muito uma parada de respeitar a cultura local, né? Porque Sim. eu vi que as mulheres do ID também, Isso, respeitaram foram, muito. Elas também usavam o véu, É. ou seja, independente de não serem na própria daquele país, Elas também buscaram tinham respeitar. que, né? E isso as mulheres falaram também no final, porque as mulheres que estavam com a gente do ID, elas respeitaram muito. É. E pra elas foi muito importante. Que legal. Vocês, meninos, podiam ficar de chinelo, bermuda. Não. Nada, é calça o tempo inteiro. É, lá é Calça e tênis o tempo inteiro. É legal que lá, por incrível que pareça, não fez tanto calor assim. Não? Não. Que bom. Era mais calor em Amman do que no deserto. É. O deserto era mais fresquinho. Mas também vale lembrar que a gente tava no inverno lá, né? É, tem isso também, porque no verão A gente não o tava no bicho pega verão lá. fogo. Não, porque vocês postavam as imagens, eu imaginava o seguinte, deve estar um calor É. absurdo lá. Não, Não, tá a Amazônia faz fresquinho. muito mais calor. Amazônia Com faz- certeza. Amazônia faz bem calor. Amazônia. Aí a gente usava casaco no deserto, né? É, Fazia ventava. é casaco, porque quando a gente subia de Amman pro deserto, Subir. a gente subia de casaco. É, Ou subia de descia, não sei. Casaco, é. A gente ia de Doideira. casaco, porque de madrugada a gente subia muito cedo, né? Tipo 6. É, Tinha dias que a gente subiu 6 horas, 5, 6:30. horas. Então tava frio ainda. Frio, Lá era no safado. interior mesmo, né? No meio do deserto. É, Cara, lá era a deserto, última, deserto. é o último vilarejo com fronteira pra Síria, entendeu? Passou daquele vilarejo, é a Síria. Nossa. Entendeu? Então, tipo assim, é um Bem extremo longe. sul, o extremo sul da Deserto, Jordânia. deserto mesmo. E foi Extremo muito sul. legal, porque quando eu fui pela primeira vez com eles, né? Porque antes da escola começar com o treinamento, a gente começou levando as coisas, né? Isso. A gente levou as malas, todo o preparo pra escola. Foi. Então, quando a gente começou a ir pela primeira vez, eu ficava assim, ih, chegou no deserto, Pedro, ainda não. Caramba. E ali já é o deserto? Não. Porque, tipo, a impressão que a gente tinha que tudo já era um deserto. Já era Mas deserto. não. Porque tinha uma autoestrada e tinha o deserto, normal, que era tudo, assim, não tinha nada. Nada. Tinha uma cidadezinha e depois foi e acabou tudo. Mas não era deserto ainda, que chegou uma hora que você tava na autoestrada, virava à esquerda e aí não tinha Aí mais era nada. Tudo areia. A gente Aí era viajava deserto, 2 deserto. horas. Que eu achava que ainda já era deserto. Não era. Quando a gente chegava nas meia horas finais, Era o deserto aí era o puro. deserto. Aí você não via nada. É, Era não só tinha nada. deserto. E falar em deserto, qual foi a melhor e a pior parte pra vocês da viagem em si? Gabriel. Pô, eu falo pra caramba. Fala, Pedro. A pior Pedro. parte foi a caganinha que ele teve no final, na hora de ir embora. Mas você, Não qual é a isso. melhor e a... É intoxicação Diretor, alimentar, corta, diretor. Infecção. Cortando, Meu cortando. Deus. Infecção, nome, Pedro. Mais bonito. Vai, Pedro, e você? Qual a melhor e pior parte pra você? A melhor parte foi ser perseguido, né? Que isso, Leque? Porque... Ih, gente, a gente não falou sobre a perseguição. Ah, nós fomos- spoilers! Polícia Secreta nos perseguiu. Fique nesse vídeo. É, então, gente, eu vou ter que falar não depois. saia desse vídeo. Tá, vamos mudar então. A melhor parte foi. Cara, foi convivência. Foi convivência, tá ligado? Diferente. É, a melhor parte. Acho que a pior parte foi. Cara, não me entendam mal, mas a pior parte é a questão financeira. Porque, maluco, é muito caro. É. 8 Tudo vezes o vezes real. 8. Pra quem não sabe, o dinar vale R$8. É, então, tipo assim, cara, A tudo gente que eu. dá R$8 e pega Tudo um que eu dinar. comprava, mano, era na base dos 50, 100, 200 reais, tá ligado? Tipo assim, eu ia comprar um desodorante, era 3 dinários. Aí eu tinha que multiplicar por 8. Então, tipo assim, coisa básica. Sabonete, shampoo, desodorante e escova de dente e pasta. Pô, dava 120, 150 reais. Falei, que isso, mano? É. Produto de Meu limpeza pra Deus. casa, tá ligado? Amaciante, shampoo, Tudo muito shampoo caro. não, amaciante qual é o nome? Sabão em pó. Sabão em pó, negócio pra lavar chão, rodo. Cara, tudo caro, mano. E aí, tipo assim, cara, é difícil. Você tocou, né, nessa questão da questão do valor, né, da moeda de lá, que é muito mais alta do que a nossa. É. E a gente não tocou sobre isso na missão, né? Porque eu lembro, tipo, o Gabriel fez muita rifa. E eu fiz deu tudo pra conseguir dinheiro. caneca, a galera fica trabalhando e juntando dinheiro. Acho que é o caso do Matheus que trabalha, né? Ele tem Isso. um fixo, funcionário
pega o dinheiro dele inteiro, É, integral gente. pra missão. Ah, Glória a a história Deus. triste desse missionário chamado Mateus. É porque as pessoas ainda têm ideia de, cara, eu quero fazer missão, Sim. alguém vai me abençoar, ou tipo assim, vai É. simplesmente botar a mochilinha nas costas e ir, só que não É. isso. Não é Então, assim eu que tenho, eu funciona. tenho um testemunho, assim, de provisão mesmo. Pode acontecer, viu? Pode vir a acontecer. Mas, Mas... raras Não é exceções, gente. Raras Verdade. exceções. Tem todo um preparo antes, Mas tá? Verdade. fala o testemunho aí. Por exemplo, eu faço faculdade, então eu não consigo trabalhar integralmente. Eu faço 2 faculdades, eu não consigo trabalhar integralmente. Desculpa. Eu tô tentando terminar Então, uma. por exemplo, eu trabalho meio expediente no estúdio, fazendo filmagem. Então, no estúdio começou a cair muito. Primeiro que a gente fez 2 viagens missionárias, né? Sertão, depois Amazônia, e depois a gente embarcou nessa viagem da Jordânia. Fora as ações que As isso. missões aqui E tudo dentro, é né? gasto, Então, É. por exemplo, Gasta. por mais pouco dinheiro que eu receba do estúdio, Era um alguma dinheiro. coisa. Mas é um dinheiro mais pra eu poder pagar algumas coisas minhas, né? Então eu falei, olha, quando o Matheus falou, eu falei assim, eu vou precisar guardar dinheiro pra poder fazer a viagem pra Jordânia, mas eu vi que eu teria que fazer alguma coisa por fora. Então eu comecei a ter que estratégia, rifa e tal. Sendo que eu fui até pra Betânia pra gente orar um dia. Deus falou comigo naquele dia que ele ia tirar o meu emprego, porque eu ia ter que depender dele, porque é ele que me chamou, e eu não dependeria de igreja. Ele ia fazer na Caramba. minha vida porque ele ia mostrar pra mim que ele era comigo. Beleza! Beleza, na teoria. É ótimo, mas na prática. Gente, no outro dia, começou a prática. No outro dia, um cara que eu trabalhava fazendo gerenciamento de Instagram, falou, Gabriel, tá muito fraco, eu vou ter que parar de trabalhar com você. Primeiro dia. No estúdio, as coisas começaram a cair demais. Tipo assim, eu comecei a fazer, 2 clientes em um mês inteiro. Então, ficou muito brabo. Mas eu confiei muito em que Deus ia fazer. E tudo que acontecia era louvor na igreja, era pregação, era eu em casa. Tudo Deus palestrava comigo que ele ia fazer. Então, eu comecei a ficar ansioso e animado porque eu queria saber como que Deus iria fazer no final. Eu até falei com a Betânia, Betânia, eu tô crendo que Deus vai fazer, mas eu quero saber como que vai fazer. Eu tô animado, com expectativa de lá no final. Eu queria viajar pro futuro pra olhar pra trás e falar assim, caraca, ele fez assim. No início, eu pensava que Deus ia usar pessoa A ou B. Tipo assim, fulano de tal tem dinheiro na minha mente, ele vai falar, Gabriel, é quanto? É 2.000? Toma 2.000. E não foi assim. Deus começou a usar o corpo mesmo. Era aos poucos, Deus começava a enviar provisão. Eu fiz rifa. A Betânia, por exemplo, Gabriel, vou te dar uma bolsa, você faz rifa da bolsa. Começou a mobilizar na internet, uma amiga dela do Canadá. Eu quero 10 rifas. Então eu vendi rifa, eu vendi caneca. Eu tive amigos lá da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, lá do Caju, que, Gabriel, vem aqui na igreja, a gente vai te ajudar de alguma forma, traz as coisas pra cá. Comecei a vender camisa, vendi pulseira do Natan, vendi caneca, tudo que eu podia vender eu vendia. Então eu comecei a ir pra essas igrejas, uma igreja falava assim, Gabriel, vem pra cá falar sobre a viagem pra Jordânia, e no final você vende a caneca. Então no finalzinho comecei a ir pra umas 3, 4, 5 igrejas, só pra poder falar sobre a Jordânia. E o dinheiro foi entrando. E a gente tinha que dar um valor X pro ID, e o restante a gente precisava levar pra Jordânia. Aí eu tava conversando com vocês aqui antes. Era valor X. Eu precisava dar na sexta-feira. Já era segunda. Eu tava com o valor quase chegando e o valor não batia. Aí um amigo deu tipo R$5. Aí eu falei, meu Deus, por que ele não deu 10? Faltava só 5. Mas eu não vou pedir. Eu vou confiar que Deus vai fazer. Aí depois a nossa amiga Sara foi lá e ofertou, completou o que precisava ser pago. Faltou. E tipo, eu paguei. Sobrou, desculpa, sobrou. Então, tipo Faltou não, eu eu sempre ia falar. falo que o pouco acaba se tornando muito. Porque E eu nem sabia, hein, galera. e depois eu contei verdade. testemunho pra ela. Verdade. Porque de pouquinho em pouquinho eu consegui, cheguei lá. E no final de tudo, a gente teve nosso culto lá em casa de missões, né? Pra Muito gente bom, poder muito bom. ir pra Jordânia. Aí a gente teve uma palavra direcionada pelo Matheus, né? Sobre a nossa viagem e tal. Depois daquele dia eu recebi mais oferta. Inclusive a oferta deu pra eu pagar o que precisava ser pago. Então assim, eu fui pra Jordânia e deu tudo certo. E Deus mostrou realmente, na prática, que ele era comigo e que ele provê. Antes eu sempre ouvia falar muito sobre os testemunhos das pessoas. Eu precisava de X, eu consegui X e tal, Deus fez e aconteceu. Mas agora, não. Agora eu vivi com Deus. Que legal. Então, pra mim, foi uma experiência muito profunda. E vocês falaram aí o que foi melhor, ou o que foi mais Isso, ruim e melhor tal. ou pior? Pra mim, o melhor foi essa questão financeira. Eu provei e vi que Deus estava ali. Então, pra mim, o melhor foi a provisão mesmo de Deus. E se eu já posso falar o do ruim, a parte pra mim pior de lá
foi a parte da gente não poder falar sobre Jesus. É brabo. A gente está tão no automático aqui no Brasil. É A verdade. gente fazendo Fala tantas isso. missões aqui durante Missões todo o urbanas tempo. direto. Então a gente tá muito no automático, falando de Jesus, batendo de porta em porta, e tá queimando, vamos falar É uma e tal, vontade, acontecer. né, de falar. É. E lá eu me senti totalmente sugado. Eu me senti sugado. Chegou no final, eu falei, Pedro, eu tô me sentindo, tipo assim, tudo que é meu de cristão foi de rala abaixo. Eu tava me sentindo vazio. Porque quando você tá na missão, você não tem muito tempo pra fazer devocional. Mas, tipo, verdade. assim, Zero. na Amazônia, no sertão, você falando de Jesus, você vai se enchendo. Isso. No sertão, a gente ficava o dia inteiro trabalhando. Chegava no Nossa, final do muito dia, bom, a gente muito tava bom, muito bom. revigorado, porque a gente falou Muito tanto bom. sobre Jesus, mas lá não. Na Jordânia, eu me senti um Mais peso cansado. muito grande. É um cansaço, bate um Espiritual. desânimo, e eu me senti muito, muito vazio. É como se realmente a gente estava ali fazendo um trabalho missionário e tal, mas, cara, eu preciso me preencher. Tanto que quando eu voltei pro Brasil, eu voltei doente. E quando eu comecei a melhorar, comecei a buscar mais, porque eu precisava me encher mais. Porque eu achei, assim, foi minha primeira vez fazendo essa viagem totalmente transcultural. Pra mim, o pico, assim, foi essa questão da gente não poder falar sobre Jesus. Pra mim, foi muito ruim. Era essa uma dúvida realmente que eu tinha, porque nós somos muito privilegiados. porque Por falar de Cara, a Jesus, gente é né? privilegiado aqui no Brasil em tudo. Onde na sua grande maioria é cristã, ainda que não protestante, muitos se dizem É. católicos, né? É. Então, nós temos a liberdade de sair com a Bíblia, de cultuar, de falar de Jesus. Então, assim, aí você vai para um outro país que não é protestante. Você vai Sim. para a Europa tem um fundamento protestante, Estados Unidos tem um fundamento protestante, mas você vai para um país que é muçulmano. Cara, é muito louco, é muito muito. diferente. E, assim, lá eu quero entender um pouco, isso pode parecer até uma ignorância, mas é uma dúvida. Não pode pregar o evangelho, é literalmente A Jordânia É crime. uma lei. A Jordânia é um país perseguido. É Não porque pode. Gente, é crime. Tecnicamente. É, por quê? tá na lista, no Isso, caso. a gente explica. Por exemplo, você não pode atuar. Como eu falei, eles têm Full Reis, que é uma área deles, que é um bairro cristão. que é um bairro cristão. Você pode ter igreja, pode ter cruz, pode falar que é crente. Eles te aceitam normal, te respeitam. Você não pode atuar ou disseminar essa fé em cima dos outros. Você não pode Evangelismo. converter. Você não É pode a lei da evangelizar. Ar livre Sharia. na rua. Entender? A No lei caso, da... você pode até ser, mas você não pode... Isso. lá eles têm a lei da Alxaria, que é tipo assim, lá é muito dividido... Teólogos, né, que devem atuar ali. É porque lá é muito dividido, tipo assim, política e religião, tá ligado? Ah, muito E aí, tipo dividido. assim, a política da Jordânia é uma, mas a religião é outra. Então, tipo assim, elas se misturam, mas ao mesmo tempo são separadas. Então, tipo assim, tem a lei normal, tipo, roubar essas coisas, e tem a lei da Alxaria, que é a lei, tipo, do islamismo. Então, Lei você- religiosa. E Você é não muito- pode. Tem a lei É, civil e a lei ao pé da religiosa. Você não pode pregar, isso aqui. Eles convivem muito bem com o cristão, até melhor que o ortodoxo. Cada um no seu quadrado. Cada um no Cada seu um no seu quadrado. quadrado, Desde que você exatamente. não propague sua fé do meu lado, não tem problema. Pra eles a é gente isso, pode entendeu? conversar normalmente com você, mas... Lá, tipo assim, E lá... a pessoa que faz isso pode ser preso? Pode com até ser certeza. morta, na verdade. Então, tipo assim, lá eles têm muito atrito, o missionário, o cristão, tem muito atrito com o ortodoxo. Porque eles têm esse negócio de disputar espaço, tá ligado? Com o cristão ortodoxo. Então, tipo assim, eles veem missionário, eles mesmo... Tem preconceito. Também, mas, tipo assim, eles... Se sabota. Eu esqueci a palavra. Sabotam, Ah, é. entendi. Se Tipo assim, denunciam. ele denuncia pra polícia secreta que eu tô fazendo um trabalho. O cara também é cristão, mas ele é ortodoxo, Ah, eu não. entendi. Mas ele quer parar a tua obra. Ele quer, tipo assim, na cabeça Lá tem dele, essa eu tô rixa. ocupando um espaço que é dele. Lá tem Eles essa veem rixa muito esse muito negócio. grande. É muito Quando eu cheguei empresarial, lá, eu entendeu? vi isso, eu tomei um susto. Então você vê que, por exemplo, por mais que tenha cristão lá, Muito é diferente. É, Cara, a muito gente é diferente. muito privilegiado aqui. É. E mesmo com tudo isso, teve algum momento que vocês conseguiram falar de Jesus pra alguém especificamente? Não pode. A gente era a carta dava. viva. É. Entendi. As pessoas precisam olhar pra gente e ver que E- nós carregamos eu Jesus de alguma Isso forma. foi pra mim o melhor. Vocês entoando louvores, ainda que as pessoas não... É porque elas não entendem. Mas em português eles não entendiam. Mas não na escola refúgio, foi fora. Eu tive a oportunidade. Porque, tipo assim, lá em Amman, a Jordânia é visto um país no Oriente Médio como um país perdido. Porque eles não são muito radicais. Igual o Gabriel falou, lá você vê muita mulher sem hijab, não sei o que, essas paradas. Porque... Tem acesso à internet. Então, é porque, tipo assim, lá, muito gringo casa com árabe e tem filha, tipo assim, aí você vê uma menina com cara de russa, mas ela é árabe. O pai é árabe, mas a mãe é gringa. E aí, tipo, ela não tem, ela se maqueia, ela usa jaqueta assim de cor igual da Bia, ela não tem problema com isso, tá ligado? Entendi. Mas as mulheres mais velhas veem isso como um problema. E aí, por que eu tava falando disso mesmo? Esqueci, gente. E aí... Não, o que eu falei, eu esqueci mesmo. Não, acho que era por causa da questão de não poder pregar o evangelho. Ah, é, isso. Aí, tipo assim, como é um país mais, entre as mais leve, né? Tipo assim... A mana que você tá falando. A Jordânia Capital. entre si. Porque, mano, do lado tem a Síria, tem o Egito ali, o Afeganistão. Tipo assim, cara, é tudo muito, muito radical.
por exemplo, andar de short, lá eu andava de short porque eu sou gringo. E tinha muito ciclista que andava com aquele shortinho lá de ciclista. Por exemplo, na Síria, se você andar com aquele negócio, os caras arrancam a tua perna. É extremamente proibido. Então, tipo assim, lá eu conheci um árabe e ele, tipo assim, o cara era viajado, o cara é jordaniano. Ele já tinha estudado em Inglaterra. Então, tipo assim, o cara, ele não tinha esse pensamento igual um muçulmano super devoto. Então, tipo assim, aí eu falei, aí ele começou, tu é cristão? Eu falei assim, sou cristão. Aí a gente começou a trocar ideia sobre isso. Aí ele falou assim, cara, me fala de Jesus. Aí eu comecei a pregar pra ele, no meio da rua. Então, tipo assim, essas pessoas, tipo assim, elas são, esses Mais jovens, fácil acesso. são mais fácil acesso. Então é por isso que a gente trabalha, voltando aquilo que o Matheus falou, a gente trabalha nas crianças. Porque, cara, ele tinha... Ele tinha 27 anos. 27. Eu não lembro o nome dele direito, porque é o nome árabe. Ele tinha 27. Ele já rodou uma boa parte da Europa, tal, estudado. E o cara não tem problema nenhum em, tipo, eu compartilhar minha fé com ele. Porque ele não tem essa mentalidade, assim, igual os mais velhos têm. Então, tipo assim, se hoje os adultos pensam assim, as crianças de hoje vão ser adultos de amanhã. Sim. E aí os próximos missionários depois da gente vão chegar lá e vão poder fazer o que eu Isso. fiz lá. Isso aí. Entendeu? Essa é a ideia. Você falando disso, eu lembro uma postagem que você fez no Instagram, quando você tava lá, a galera ainda não tinha chegado. Você escreveu um texto falando sobre até os confins da Terra. E algo que eu vi que a mãe de vocês bateram bastante falando disso, que vocês estavam numa comunidade, num país que não é protestante, né? Que não é um país cristão, mas que não Sim. E além de tudo, vocês foram para uma comunidade que ainda não tinha sido visitada pelos cristãos, ou seja, são Nem povos- estrangeiro. nem estrangeiro. nós fomos os primeiros de lá. Vocês têm noção que eles estavam na Jordânia, foram numa comunidade com povos não alcançados, gente. Totalmente não alcançados. Seu microfone tá desligado. Como é que eu desligado? Você bateu em cima? Bate em cima. Bati. Desligou ele. Então, tô mó tempo aqui falando sem microfone. Nossa, eu só vi agora. Se bater em cima, desligo. Vocês. Então, assim, Dá um jeito, pode ir. eu achei isso muito porque a gente não falou isso em nenhum momento, mas Foi. vocês estavam ali no interior, no deserto, com um povo nunca alcançado. E eu lembrei doideira. muito daquele Privilégio, né? de quando você postou, né? Ide até os confins e Sim. pregai o evangelho. Porque às vezes as pessoas elas têm a mentalidade que já foi pregada em tudo quanto é lugar. Quando dentro do Brasil mesmo, na Amazônia, Moisés falou, tem comunidade. Tem lugar que nunca ouviu. Que não, nunca ouviram. é. Exatamente. Sabe? E aí vocês foram pra lá pregar o evangelho, Sim. correndo risco de vida, porque não pode, Não pode. ser missionário num país desse. E assim, como que é você estar num lugar que não foi alcançado ainda, você sabe que as pessoas não conhecem Jesus e que você também tá correndo um risco de vida? É mágico. Como que é essa sensação? Então, cara? Mágico. É mágico. É que lá é diferente, né? A gente construiu uma escola de educação infantil cristã, mas que não pode ser cristã. Tem esse tem esse ponto. entendeu? É louco. Então, por exemplo, a gente entende que a oportunidade que o Senhor deu pra gente não foi nem de abrir uma escola refúgio lá. É claro que essa escola vai dar frutos. Mas foi de ser um estrangeiro, primeiro estrangeiro a entrar naquela comunidade. E ser o primeiro estrangeiro cristão a entrar naquela Brasileiro. comunidade. Brasileiro a entrar naquela Eles comunidade. podiam chamar todo mundo desse país aí fora. E chamou a gente. tudo entendeu? rico. A gente. Então, tipo assim, a gente entende que o trabalho é muito maior do que a gente imagina. O trabalho é muito maior que o refúgio. Deus quebrou a porta pra vocês. Exatamente. Uma comunidade que nunca tinha recebido estrangeiro. E É. que ainda recebe um lugar É. cristão, gente. Sim, E como vocês falaram de o trabalho ser de formiguinha, né? Devagar, é uma porta aberta pra uma geração que Sim, vem exatamente. depois. A gente acredita que a gente plantou, a gente lançou as sementes Sim. lá É. e o Porque futuro- uma coisa que eu ouvi quando eu tava lá, do próprio povo, foi que, tipo assim, quando eu tava trabalhando, né, eu ia todo dia, então a comunidade já me conhecia. E aí a Sinan, que era a mulher do Sheik, ela tirou uma foto nossa, que tava lá trabalhando e postou no jornal da vila. E aí quando eu ia nas lojas, a pessoa já me conhecia, o brasileiro, não sei o quê. Que não sei o quê. legal. Fala que ela falou que vocês eram luz. Vão. Paz. E aí, tipo assim, depois de um tempo, né, antes deles chegarem, inclusive, a vila falou pra mim que eu não era mais um estrangeiro, eu era visto como parte da comunidade. Ai, não é, tipo Pedro, não assim- chora. Não, não choro não. E aí, tipo assim, eles falavam assim, você não é mais brasileiro, pra gente você é um beduíno. Que legal. Como a gente. Que legal. Então, tipo assim, cara, eu cheguei, não fazia nem um mês, e aí, tipo assim, na minha cabeça, cara, eu fiz nada, mano, eu fiz nada. E os caras me viram como parte da cultura, como parte, tá ligado? Do povo Da deles. família. Porque eles são muito desvalorizados lá. Isso é muito então, de Deus, o governo, ele não apoia, ele não investe. Não, eles não passam, eles não são precários, eles não têm necessidade assim, mas não tem investimento do governo. Então não tem escola perto, não tem incentivo perto. Então eles são muito isolados, eles são beduínos.
Então, por exemplo, escolas têm que pagar uma taxa indinar para que um ônibus Fretar um passe ônibus. lá, entendeu? E eles não têm dinheiro pra pagar assim. Lá Tem, tem, tem. tudo certinho, mas não tem. Então, Pega a internet, né? essas necessidades eles não têm, as básicas de ensino, educação, então eles não têm. Então, quando chegam uns estrangeiros com uma escola ali, entendeu? Mesmo que sendo cristão, a gente nunca escondeu isso deles, eles sabem a questão. Eles só pediram pra respeitar, a gente respeitou. Mas chegar uma escola daquela, que eles veem que meu filho, eles falando, Vai vai aprender, ter tudo que vai eu não ter tive, educação, entendeu? É muito forte. Então a gente percebe que essa viagem foi muito maior do que o refúgio, muito maior do que uma evangelização. Foi uma porta aberta. Mesmo vocês não tendo evangelizado, chegar lá e dizer, ó, nós somos cristãos, nós vamos botar uma escola Já é um aqui evangelismo. pra apoiar vocês, já é automaticamente um evangelismo. Exatamente. Sim, Eles estão vendo que, Sim. na prática. por mais que vocês... Não, a gente respeitou, eles estão vendo na prática o que um Sim. cristão faz. Exatamente. Entendeu? Sim, Por um outro O povo. que eu mais ouvia lá era tipo assim, cara, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falava assim, eu vim trabalhar, pô, gosto de você, sabe? Tá bom, mas você veio do outro lado do oceano. mundo Eu falei pra assim, isso, É uma loucura, É. é uma loucura. Então, tipo assim, É. o árabe ele é muito literal, ele não- tipo assim, então ele não entende essas coisas, tá ligado? Por isso que ele é meio ogrão. Então, tipo assim, quando eu falava assim, mano, porque eu gosto da cultura, eu gosto de vocês, tipo assim, Meu mano, Deus, eu você quero é sentimental. eu quero estar aqui. Eu falava assim, cara, você é maluco. Eu falei assim, mas eu sou maluco, mas eu tô aqui contigo. Eu falei, não, eu agradeço, mas ainda Que assim você é legal. maluco. Tá Que ligado? legal. É algo muito maior que só o refúgio. Então a gente tá entrando dentro de uma comunidade nova. E esse entrar lá é uma porta aberta não só pra gente, mas pros próximos. Porque é uma comunidade não alcançada, que nunca tinha contato com nenhum estrangeiro. O primeiro contato deles foi um contato maravilhoso com a gente, foi um contato respeitoso, foi um contato de entregar uma escola pra eles. Então esse contato abriu uma porta pra eles, para que eles possam propagar isso pras próximas comunidades e pra também receber mais missionários lá. Eles não vão ter medo agora, né? Tipo, Não. se chegar Exatamente. alguém, eles vão pensar, os que vieram antes foram E vão ter receptivos. mais liberdade pra E, gente, receber. falando sobre a escola, por exemplo, lá é tudo branco e bege. Bege. A escola era muito colorida. A escola tinha Chama coisas atenção. que eles nunca viram na vida. É verdade. Então, no início do treinamento, a gente via que as professoras estavam muito animadas. Que Verdade. legal. Porque elas não tiveram isso na infância. É. A educação delas não foram assim. É. Então, quando elas precisaram pintar, elas fizeram mexer com massinha, elas leram, Era muito engraçado, botaram a mão né? no livro. É. Então, tipo assim, parecia que elas estavam voltando a uma infância que elas nunca tiveram. Parecia legal. um montão de criança, Então, entendeu? tipo, eu via muito assim, cara, olhava assim no rosto delas, elas estão felizes demais. É, Isso é dá muito pra legal. ver. Porque na Jordânia não tem esse incentivo. Eles não têm pintura, eles não têm quadro, porque pra eles Não tudo é tem idolatria. Então eles não podem ter imagem só de Allah. Eles não podem ter nenhum tipo de imagem. Então, as crianças não têm esse incentivo de cultura, de arte, de cor. A arte É lá tudo é bege. zero com criança. Então, por exemplo, quando eu chego no refúgio, tudo colorido, tudo pintado, tinha vários quadros. Elas ficaram Alegria, malucas com massinha, com diferente. tinta, pintando com tinta. As Então, professoras ficaram malucas. E E depois falar as nisso- crianças, felizes demais. É, isso que eu ia perguntar. Como é que foi o contato com as crianças, com as próprias crianças, né? Tranquilo. Foi maravilhoso. Tranquilo. Porque assim, só pra gente entender, porque às vezes a pessoa não sabe, a escola refúgio é só para crianças. Só pra Só pra criança. De quantos anos até quantos anos? 0 a 6. 0 a 6. Que É legal. engraçado porque as crianças, é engraçado, né? Elas falavam assim, muslim, deu o tempo todo, se eu era muçulmano. E aí eu No fingia Brazilians. de Tem entendido. cara de árabe, viu, Pedro? Aí você, I don't understand. Eu fingi de entendido assim, não, Brasília, não, muslim. Eu falei, não, Brasília. Aí, tipo, ficava nisso, meia hora. Essa E ele, pessoa tipo é assim, muçulmano. ele ficava cansado, assim, ok, Brasília. Musa. Muslim? Mas o contato com as crianças lá foi demais. Muito bom. Elas são eram muito legais, divertidas. São muito. Depois que a gente pegou esse contato, né? O primeiro contato com elas, parecia que a gente tava lá há muito tempo. Então legal. elas vinham, batia na RIF. A gente nunca pode Naif. esquecer disso, né? Na RIF. Naif. Naif é o filho Tipo Era assim, filho do quando, Sheik. quando a gente chegava de carro, elas corriam uma do lado, batiam na janela, não sei o que. O filho do Sheik. Tinha o Tinha. Sheik. É, É o É um dono da líder, escola. né? É, É, o era o líder. líder. é o líder. Ele não, que abriu é. as portas, né? Isso, Foi, ele é a que família abriu de as portas. paz. Então a que a gente tem família lá. dele é a família de paz. Família de Então paz. o filho dele adorou a gente. O Por Naif. exemplo, quando a gente ia lá pra fora, tipo, eu tava gravando foto, gravando vídeo, tirando foto de alguma coisa Ele e tal. aparecia. Eles apareciam. Teve horas que as crianças pegaram meu celular pra tirar foto com elas. É. Que legal. A gente não sabia falar árabe, mas sabia pegar o celular e tirar foto. É muito bom. Muito Que engraçado. legal, que São muito legal. divertidos. E qual é a próxima pergunta aí, Sara? Qual foi o maior medo de vocês? Olha, eu não tive muito medo, não. Nem também eu, não. As cara. mulheres estavam com muito medo, assim, de voltar por causa da polícia secreta. Ou polícia e tal, secreta, ou tal. então ser pego. É, Aham. Matheus já falou um pouquinho sobre isso. Fala aí. Porque a gente teve um medo real, né, da gente. Não um medo real, mas, tipo assim, uma preocupação. A gente teve medo, mas as mulheres têm muita preocupação sobre isso. Eles passaram por momentos também não tão legais. É, que a gente não Sim. pôde falar muito, a gente não divulgou, não falou na internet. É, Pode falar muito.
Nem Não- fala, não a gente dá. não pode falar muito. Mas em todo momento a gente tem que estar preocupado com isso. Porque a polícia secreta é uma polícia deles que, como o nome diz, é secreto. A gente não sabe de onde vem nem pra onde vai. Tô brincando. Mas eles são secretos mesmo. Então, tipo assim, qualquer pessoa, até uma pessoa que você acha que é sua amiga falando contigo, pode ser alguém que ligou e falou Que vai assim, ó, são denunciar. cristãos. Entendeu? A polícia chega, te interroga, te multa, pode te deportar. Então, tem esse medo. Então, a gente andando de carro, passava sempre uma base militar, que era perto da comunidade beduína. A gente passava muitos policiais, várias vezes levamos multas, porque a gente Muitas andava multas. muitas multas, porque a gente andava rápido na autoestrada. Pra mim, eu tô acostumado a autoestrada 120, lá não pode. Tem alguns momentos que era 60 a gente não via. Então, os policiais paravam. Então, por exemplo, um policial parando a gente, várias vezes no dia, indo em direção, Pra um lugar que ninguém vai. que não é turístico, Estranho, levantou é. muita entendeu? Eles já começam a pensar, cara, o que esses caras estão Não, primeiro que a gente teve a questão da mala no aeroporto. Isso. A gente saiu com 20 malas. Super suspeito. Drogas. Aí depois acontece essa questão de separar o tempo todo por causa do. Aí Causa do chega limite da chega o velocidade. Gabriel e rouba a mala. É difícil, né? Entendeu? Então é complicado. Então a gente passou por umas dificuldades como essa. Então, por exemplo, todo momento ter cuidado pra não ter nenhuma coisa que ofenda eles. Então, todos os livros do refúgio, qualquer livro que tinha cruz ou referência a Jesus, a gente não podia colocar. Tirou tudo. Tinha que ter essa preocupação, entendeu? Às vezes até se escapasse alguma coisa, podia dar alguma coisa ruim. E não só por nós, pelos missionários que ficam, pelo Rafael e pela Paula. Sim, com É certeza. uma porque preocupação a que- gente volta pro Brasil, eles ficam lá, então a gente precisa Exatamente. deixar tudo certinho pra Então a eles. gente não pode ter essa despreocupação. Então todo momento é uma tensão, sabe assim? Porque quando a gente tá atuando junto, a gente esquece que eles são muçulmanos, que a gente é cristão. Tá num momento de junto, sabe? De comunhão. Aí de repente você volta pra casa e fala assim, caramba, que momento legal. Aí tu lembra, mas aquela menina pode ser uma menina que me denuncia. É. Se eu demole, ela não vai pensar duas vezes pra me denunciar. Porque eles são gentis, mas ao mesmo tempo tem uns lá que são muito radicais. Entendeu? E a gente não sabe quem é quem. Eles são mesmo, eles não deixam a radicalização deles interferir na nossa comunhão. Eles são muito gentis com você, mas não pensam duas vezes pra te denunciar. Cada vez que você fala isso, cara, eu penso muito nessa questão da cultura, sabe? Que nós temos que... Como que vocês respeitaram a cultura deles? Porque não adianta eu querer sair daqui do Brasil e ir para um outro país... Querer interferir. Não tem como. E querer agir da forma que eu acho que Isso, na verdade, é uma coisa que muita gente pensa dos missionários, né? Tem gente que pensa que o missionário chega lá, vai interferir na cultura, vai mudar tudo, vai... E não, Fazer a tudo. gente tem que respeitar a cultura do outro, porque se você não respeita, eles nem te aceitam. Exatamente. Porque aquela é a Eu acho que nós realidade fomos muito bem aceitos por causa do respeito. E aí eu lembro muito de uma passagem que eu amo, que o apóstolo Paulo fala: fiz-me tudo para todos, fiz-me fraco para os Isso. fracos, fiz-me sem fé para os sem fé, fiz-me sem lei, mas não sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. E eu vejo muito vocês contando um pouco do testemunho de vocês, eu vejo muito isso, sabe? De que vocês foram, vocês não se enquadraram totalmente na cultura deles, mas vocês respeitaram a cultura deles para que vocês pudessem salvar alguns. E eu creio nessa obra, sabe? Sim. Eu creio que, assim como a Sara usou um ótimo exemplo, ainda que não pregou, mas só o fato de você ter se lançado no seu país e ter sido lá, isso já é uma demonstração Do que é o do evangelho. que é o evangelho, cara. Com certeza. Inclusive, tem uma outra pergunta. Qual foi o momento de maior impacto pra vocês quando vocês estiveram lá? Pra cada um, assim. Qual foi uma experiência que marcou muito quando vocês estiveram lá, que vocês não esqueceram depois que voltaram pra cá? Cri, cri. Forte, né? Cara, essa questão da cultura pra mim foi muito diferente. Por quê? Eu vi uma série, Califado, que falava muito sobre os muçulmanos, só que era a galera extremamente radical. Então, na minha mente, eu nunca iria pra um país assim. Não estava nos meus planos e eu nem queria. A Gabriel achou que ia explodir lá. Porque eu achava que todo mundo era homem-bomba, eu era muito preconceituoso em relação a isso. Então, Era foda. a gente teve que se preparar, né, pra poder ir pra Jordânia e tal. Mas chegando lá, quando eu via as mulheres só com um olhinho, eu fiquei, caraca, cara, aqui realmente é uma parada mais séria. Porque o negócio é você ver em filme, em série, mas na rua. quando você tá lá na hora e vendo, e como elas são oprimidas, né? É porque, de verdade, os homens lá, eles acham que estão protegendo as mulheres. Então, pra eles, elas são algo muito, tipo assim, acima, eles são algo muito valioso, eu não posso. Então, quando eu cubro minha mulher por inteiro, eu não cubro ela porque eu quero oprimir ela, eu cubro ela porque eu quero proteger ela. Então, se ela não pode sair de perto de mim sem eu estar acompanhado, é porque eu quero proteger ela. Então, pra gente é meio bizarro, porque a gente tem uma liberdade. Entendeu? Pra gente seria, ai, que macho escroto, que machista opressor. Não, eu não... Entendeu? Mas usando o termo leigo mesmo. Mas eles não são assim, porque a religiosidade deles beira a tanto proteção, porque eles fazem esse absurdo. Tanto que o homem pode andar com a mão dada na rua, mas Lá ele é não muito pode comum. encostar na mulher. O homem ser muito amigo do homem. Dois homens podem
É normal, porque eles lá, entendeu? Se você é muito meu amigo, quase meu irmão, não tem problema. Mas o cara não pode andar com a esposa de mão dada. Não. É tipo isso. Não E a mulher pode tem que estar tocar toda mulher. coberta, entendeu? Então, tipo assim, é uma concepção diferente pra gente. Mas pra eles não estão fazendo isso de maldade, estão protegendo. Eles não têm que nem a gente acha aqui, tipo assim, alguns são safados, sim, mas eles não têm aquele negócio, tipo assim, eu vou oprimir de propósito, sabe? Que nem homem aqui ciumento no Brasil. O cara vai ter uma mulher ciumenta, vai ficar enchendo o saco dela de propósito. Os caras não são assim lá. Eles protegem, porque eles amam. É um amor tão, sei lá, absurdo, que eles fazem isso. Aham. Eu fiquei assustado quando eu vi uma mulher totalmente coberta, até as mãos dela. Ela tava com luva. No Nossa. vídeo eu fiquei assim, assistindo, eu falei assim, cara, será que ela é feliz? Eu fiquei pensando nisso, sabe? Às vezes até porque a cultura dela Gente, por exemplo, a pessoa não vê Já tá televisão. acostumada. Ela tá acostumada com aquilo dali. A mãe foi assim, ela cresceu naquele ambiente. Pra ela é comum. Sim. Então talvez não seja tão ruim pra ela. Galera, então vamos caminhando pro final agora. A Sara vai fazer as últimas perguntas pra gente. Pode falar, Sara. Isso aí. A primeira pergunta é: agora que vocês voltaram, quem ficou responsável por supervisionar a escola? Então, o Rafael e a Paula, eles são os missionários de lá. Eles estão à frente do trabalho de lá. Eles que têm todo o controle lá na Jordânia. Então, eles que estão à frente do refúgio. A gente foi lá, construiu e entregou na mão deles. É deles. E tem uma equipe de professoras muçulmanas que estão lá, que ainda tem o contato da minha mãe pra treinar, tudo mais, foram preparados, foi exatamente. legal. Então, a escola continua funcionando. Vai parar agora, final de ano e início do ano que vem, porque é um período deles de férias, como se fosse nossa. Mas tá na mão deles e tá continuando lá firme e forte. Isso aí. Aí, E próxima pra pergunta. fechar, pra fechar com chave de ouro, vocês voltariam pra lá? Quando pretendem voltar? Se vão voltar? E aí, Gabriel? Quando vai voltar, eu não sei. Pedro, você que passou 3 meses lá, Pedro, fala. Tudo no tempo de Deus, né? É. Pra Deus Mas dia... eu gostaria de voltar pra poder ver as sementes que foram lançadas lá dando frutos. Se Deus mandar eu voltar, eu volto, entendeu? Mas eu não sei não. Não tenho previsão de volta ainda não. Entendi. Matheus? Voltaria sim, normal. Já foi tranquilo. lá 3 vezes, né? O que é? a Agora quarta. foi a quarta? Não, agora foi a Não, terceira. essa foi a terceira. Então, o que é a Então, quarta? se Deus quiser, a gente volta. O Ah. que ele quiser pra gente, o que ele tiver pra gente, a gente volta. Isso aí. Deus Sim. mandar, a gente volta. A gente queria agradecer vocês três por Muito explicarem obrigado. tudo que Eu que vocês agradeço Obrigado a você vocês. pelo convite, viu? Obrigado. Foi maravilhoso, né, Bia? Foi ótimo, foi ótimo. Foi muito bom sentar com vocês aí pra poder esclarecer algumas dúvidas e tal. A gente tá sempre querendo contar, né, da experiência, falar como é que foi, pra que as pessoas estejam também sentindo, né, esse desejo no coração de fazer missão. E pra terminar, gente, pra gente vai encerrar aqui, só pedindo, lembrando pra vocês estarem orando pelo Rafael e a Paula, como foi na última pergunta, eles são funcionários locais, eles estão lá há mais de 6 anos, acho que são 7, 8 anos que estão lá já. E é um trabalho pioneiro, gente. A gente falou, é um trabalho, né, formiguinha, então estejam orando, tá, gente? Estejam acompanhando também. Estejam contribuindo, estejam ofertando, estejam acompanhando o ID lá. A gente vai estar sempre divulgando novas missões, o que está acontecendo. Então, estejam acompanhando, tá, gente? Estejam orando, é muito importante, que eles precisam desse respaldo. Isso aí que o Pedro falou é mó real, porque a galera sempre pergunta, como que eu faço pra ser das Pra participar da É próxima. só olhar o siga Instagram o do Instagram. Isso aí. Siga A o gente divulga Instagram. sempre tudo lá no vídeo com É. antecedência. Participa, Matheus. Ó, Só seguir a gente no Instagram. Siga a gente Tudo lá, que a gente faz, a gente compartilha no Instagram. A galera pergunta, como é que eu vou fazer missão urbana? Como é que eu entro pra equipe? Como é que eu faço? Gente, ID Jovem. vocês não seguem o ID, então. Instagram do Vocês Admissões. têm que seguir o Instagram do ID pra que tudo que a gente faz, a gente posta lá. Toda missão urbana que a gente faz, não consigo viajar pra longe, eu quero evangelizar com vocês. Vem, Exatamente. a gente abre a inscrição pra vocês se inscreverem. Eu quero ir pra Jordânia, pra Amazônia. A inscrição sempre é aberta no ID. Sempre. Então sigam o ID no Instagram, que é ID... não, E quando de vai lá. missões. Isso. ID Missões ID ID. Missões ID. @ ID Missões ID. Isso. Sigam lá no Instagram. Fica que de vocês vão olho. saber tudo. Siga a gente Daqui a também, pouco tá? teremos novidades pra 2022. Pode seguir a gente Isso. também. Gabriel. Isso aí, Sá. São os hosts. Falando isso, sério, eu tô querendo divulgar o Instagram, não vai ficar famosa, não. Que é assim. Nem eu. Assim, é porque a gente Nem sempre eu. reposta Não, mas assim, É, eu isso. preciso, porque, gente, olha só, eu sou, começou uma nova etapa na minha vida, né, e agora eu tô entrando numa missão integral, então eu tô vivendo de missão, e é por onde eu peço oferta, peço pedido de oração, e compartilho o que Deus vai fazer, né, os Deus tá próximos planos. fazendo. Então, tipo assim, gente, se vocês estiverem interessados, se quiserem saber também, é importante pra mim, porque, como o Gabriel falou, a gente precisa de um respaldo de oração, Exatamente. de gente e tal, então, tipo assim, caso vocês queiram seguir e ver como é que é, Passa o sigam, arroba aqui. tá? Lá é importante. Eu tô tentando sempre divulgar o que vai as próximas missões, o que eu vou estar fazendo. E também tô sempre pedindo oferta para futuras missões. Então tá, Isso gente. aí, É É tudo importante. isso, por um gente. propósito maior, pregar Isso o aí. evangelho. Exatamente, do Senhor é, Jesus. tudo Fiquem pelo de reino. olho, Tudo 2022 tá pelo chegando. E sigam vários também projetos. o ID no YouTube. A gente tá começando... já parou um tempo já. Só que é a principal.
E sigam também a gente no YouTube. A gente tá começando vários projetos novos. Vamos começar também uma nova série no podcast. Vamos estar falando sobre a Jordânia. Vamos estar lançando um novo quadro. Então não percam, acompanhem a gente. Vai estar lançando vários assuntos muito legais sobre missões, sobre as nossas viagens, sobre o que a gente passa, o que a gente vive. Então acompanhe a gente tanto no Instagram quanto no YouTube. No YouTube, é verdade, gente. Então, Valeu, gente. Grande abraço. Mais uma vez, Deus abençoe vocês. Muito Muito obrigado por mais obrigada, esse gente. podcast, hein? Tchau. Valeu, gente. É nóis.